Salve, salve, Flowzeiros! Aqui quem fala é Afro Raga Flowman, mais um vídeo da Escola do Flow. E hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no canal chamado Mapeando Raps. Bom, e qual é a proposta do Mapeando Raps? Um dos assuntos fundamentais que um rapper precisa dominar, sem dúvida, é sobre estrutura de composição. E do que se trata a estrutura de composição? Imagine um pintor. Se você encomendar um quadro para um pintor, a primeira coisa que ele vai te perguntar é sobre as dimensões, ou seja, o tamanho desse quadro, qual é a altura e qual é a largura dele. Porque ele não vai fazer um quadro infinito. Ele precisa ter um parâmetro, ele precisa ter uma objetividade do quanto e como ele vai fazer essa pintura. Do mesmo jeito que funciona para um pintor saber as dimensões de um quadro, funciona para um rapper entender sobre estrutura de composição. E por que é importante a gente entender o tamanho da nossa composição? Porque é dentro dessa estrutura que a gente vai definir a quantidade de refrões, a quantidade de rimas que a gente vai fazer, como a gente vai começar a música, como a gente vai finalizar, se vai ter pré-refrão ou não, enfim. É nessa estrutura que a gente vai raciocinando como montar a nossa música. E entender isso é uma das coisas que vai fazer com que você evite passar por aquela questão que as pessoas chamam de bloqueio criativo. Não entender a estrutura de composição faz com que você fique escrevendo de maneira aleatória e que chegue um ponto que você vai fazendo texto e vai dar aquele branco e vai falar, pô, por que que eu vou continuar? O que que eu tenho que fazer? Porque o cérebro precisa de um comando, ele precisa entender do ponto A ao ponto B, aonde nós vamos chegar com essa composição, o que que nós queremos passar, quais são as partes dessa música. Então entender de estrutura de composição é muito importante. E para estrear esse quadro, eu vou trazer um dos grupos mais comerciais, mais populares dos últimos tempos, um grupo muito consistente, com história muito longa, que eu particularmente curto bastante o som, que é o Tribo da Periferia, um dos grupos mais ouvidos aí e da história do rap nacional, principalmente nessa pegada mais comercial, mais popular. E tem uma música deles que eu gosto bastante, que é a Marciano, e eu quis trazer ela aqui hoje para a gente poder dar uma mapeada e entender a estrutura dele. Nessa proposta aqui de mapeando raps, o objetivo é fazer com que vocês consigam entender em detalhes cada estrutura, quantas rimas que tem o beat, como que a música está sendo estruturada, as partes delas, para que vocês cada vez mais vão entendendo sobre cada estrutura de artistas diversos e vocês consigam aplicar isso na composição de vocês, para que vocês fiquem mais estratégicos, organizados e evitar aquele tal do bloqueio criativo porque não entende sobre essa questão de estrutura, beleza? Então vamos lá. Mapeando raps com o Tribo da Periferia, a música Marciano. Vamos lá. Uma das coisas interessantes para se analisar na estrutura de composição dessa música do Trio da Periferia, Marciano, é que a música já começa com um pré-refrão. Marciano não quer mais tomar cerveja, só o whisky energético na night. Marciano não quer treta na quebrada, cola só com as gostosas, só dona fight. Marciano não quer mais usar os revólver, nem guerrilha por causa da cocaína. Marciano não quer mais saber de nada, só quer no dia do frevo tá de cima, então chupa se quiser. Isso é uma coisa que já é bem diferente uma música começar com um pré-refrão. Porque geralmente nas estruturas de composições, a maioria das composições começa com uma introdução, né? Então fica ali uma introdução para dar uma atmosfera, para preparar o ouvinte para o que está por vir. Depois a música começa ou com um refrão ou com uma estrofe. A gente vai ver mais isso em detalhes. E uma outra coisa interessante a se observar nesse mapa da música Marciano, ela dá uma sequência no novo pré-refrão já no começo da música. Então a gente dá uma sequência na música tendo um segundo pré-refrão. Cima, então chupa se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu. Enquanto você chupa, pode ter que eu tô no rolê. E o movimento tá bom. Depois desse segundo pré-refrão, aí a gente tem o refrão que dá pra perceber assim na música que é o refrão mesmo, assim, que é o ponto mais forte, mais alto da composição do Duke J aqui dentro da música Marciano. E o movimento tá bom. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver como vive os reis. Cola com os loucos do bairro inteiro. Quero os frevo e amor também. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver como vive os reis. Cola com as donas do bairro inteiro. Quero prazer e amor também. As donas quer meu frevo. Uma coisa interessante aqui também na estrutura aqui de
composição do Duke J, né? Do pré-refrão. Ele chega e coloca, né? Marciano não quer mais tomar cerveja, só o uísque energético na night. Marciano não nada vê de nada. Cola soca gostosa com a dona fight. Night fight. Aí depois. Marciano não quer mais usar os Revolve Ninguém ia por causa da cocaína. Marciano não quer mais saber de nada. Aí aqui, ó, ele ficou fazendo um AB entre as rimas. Nesse aqui, ele já fez um outro tipo de ideia. Marciano não quer mais usar os Revolve, nem guerria por causa das cocaína. Marciano não quer mais saber de nada. O revolve e o não saber de nada não se conversam. Mas aí depois ele chega e faz aqui. Só que é no dia do frevo tá de cima. Cocaína e o cima. Cocaína e o cima. Aí já começa o outro pré-refrão. Um outro ponto interessante também de se analisar aqui no segundo pré-refrão é. Ele vem aqui iniciando a ideia do verso do pré-refrão, o início do chupa se quiser, o chupa se quiser, chupa se quiser, fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer, tipo se quiser, guerra pra quem quer. Não tô na disputa só pra buscar o que é meu. Enquanto Você você disputa com a dica que eu tô no rolê. Aí vem a disputa aí, vai buscar o que é meu. Enquanto tá de cima, pode que eu tô no rolê. Puxando ali, né, os S que ele começou a construir no início do pré-refrão, né? Não, tipo, se quiser. Não, com a culpa eu buscar o que é meu. Enquanto tá de cima, pode que eu tô no rolê. Aí vamos lá. Aí ele finaliza aqui com uma coisa que não rima, só faz uma passagem, né? chupa pode ter que eu Tô no rolê, que é essa parte, ó. O movimento tá bom, o movimento tá bom. Isso aqui é só uma passagem, não tem rima com nada. E o O movimento movimento tá bom. Aí refrão. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver como vive Os reis, cola com os troncos do baile inteiro. Quero pra e amor também. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver como vive os reis. Colar com as donas do bairro inteiro. Quero prazer Prazer e amor as donas que é também. meu. Aí beleza, depois desse refrão aqui, ele vai e começa o flow dele. Uma coisa que eu já recomendo aqui para vocês evitarem é que ele acabou fazendo uma coisa aqui que se chama verso sobreposto. O que é um verso sobreposto? Você vai fazer um tipo de rima que fica em cima da outra. Se você for cantar ao vivo, você não vai dar conta de fazer isso. Então isso não é recomendado. Como o Duke J canta com o Luke, com back vocal, tal, o Luke consegue cobrir isso para ele no ao vivo. Mas é sempre importante que vocês façam a música de vocês, em 99% dos casos, sem verso sobreposto. Você tem que dar conta de rimar cada rima confortável, com tempo de respiração. Igual a gente tá vendo do Duke J aqui, ó, respirando cada parte. Só tem essa exceção aqui da passagem do refrão pra rima, que ele dá uma sobreposta, né? Tipo, ele começa a rima dele e o refrão se cruza com a rima dele. Então ele teve que gravar separado isso aqui. Do bairro inteiro. Ó. Quero prazer e amor também. As donas que é meu frevo. Então também as donas não dá pra ele cantar ao mesmo tempo, entendeu? Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que dar conta de terminar o refrão, chega na estrofe tranquilo e tal. Como é uma tribo, ele consegue resolver isso. Agora, se você estivesse sozinho, aí ia ficar feio o flow, entendeu? Aí, beleza, quando a gente vem aqui na estrofe, né? Que é importante lembrar aqui que é uma estrofe, né? Baseado na estrutura de poesia mesmo. A estrofe é o conjunto de rimas, de versos, né? Da poesia. Então, geralmente, quando a gente faz uma estrutura de estrofes, né? Dentro do rap, o padrão costuma ser de 16 versos, né? 16 versos é igual a 16 compassos, que é igual a 8 rimas. Porque é importante dizer que 2 versos formam uma rima. Então, no caso aqui, ó, a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rimas. Exatamente. Então, se tem 8 rimas, significa que tem 16 versos, certo? Porque 2 versos formam uma rima. Então, tá na estrutura de composição padrão a estrofe, né? Que geralmente é 16 dentro do rap. Um detalhe interessante que eu percebo aqui nessa construção das rimas do Duke J é o seguinte: o tamanho do verso é um compasso, né? 1, 2, 3, 4. Vamos dar uma contada aqui.
e amor também. As dona quer meu frevo, minha mãe minha sorte. Eu quero os verdadeiros e o sistema minha morte. Meus irmãos, dona quer meu frevo, minha mãe minha sorte. Eu quero os verdadeiros e o sistema minha morte. Meus irmãos minha quebrada, meu berço meus princípios, meu barraco minha estrada. Cusão é só o ministro por mais. Beleza. Só que tem um detalhe aqui que eu tô achando interessante, que é o seguinte. Um pouco antes de começar o outro compasso do 1, 2, 3, 4 dele, ele meio que no final do 4 aqui, ele já tá começando a rima do próximo compasso. Um detalhe bem sutil assim, mas o que que acontece? Se a gente chega e se adianta nesse compasso, que a gente tem aqui, ó, o compasso 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o tamanho do verso, né? E nesse compasso, geralmente para a gente marcar o tempo ali, né, para a gente saber quando acaba a nossa rima, a caixa geralmente vai bater 2 vezes, né? Então vamos dar uma olhada aqui no compasso que tem uma caixa para vocês prestarem atenção nesse detalhe, ó. Vamos lá. A caixa vai bater 2 vezes nesse 1, 2, 3, 4, ó. Se liga. Ó, ministro, por mais que cê pense, essa porra tá no fim aí, feio. É o seguinte, a corrida começa aqui, desde... Quando a gente está fazendo aqui os nossos versos, a caixa geralmente bate 2 vezes. Quando ela bate na segunda, o seu verso já tem que estar acabando, sabe? Ó, ministro, por mais que cê pense, essa porra tá no fim aí, feio. É o seguinte, a corrida começa aqui, desde... Por mais que você pense, essa porra tá no fim. Ó, ministro, por mais que cê pense, essa porra tá no fim aí, feio. É o seguinte, a corrida Começa aqui. desde... Então, tipo assim, geralmente nos versos as caixas batem 2 vezes. E aí, quando tiver chegando perto da segunda, você tem que estar finalizando pra métrica ficar do tamanho correto, né? Ó, ministro, Ó. por mais que cê pense, essa porra Tá no fim. aí, feio. É o seguinte, a corrida Começa aqui. desde... E aí, o que que acontece? O Duke J, nesse flow que ele tá construindo, ele tá meio que invadindo, ele tá se adiantando um pouco para chegar na construção dos próximos versos. Quando isso acontece, é o seguinte, dentro desse 1, 2, 3, 4, você tem 3 opções. Ou você vai bater na cabeça do 4 quando finalizar o verso, ou você vai se adiantar, né? Como tem muito flow de trap, por exemplo, que faz aquelas coisas mais trificadas, né? Né? Tem muito isso no trap. Ou às vezes você passar um pouco, né? E invadir o outro compasso com o teu compasso anterior, aí você tem que compensar, né? Deixar ele mais curto na próxima finalização, que é o que o Duke J tem feito aqui, ó. Se liga, ó. Irmãos, minha quebrada, meu Ó, berço, ó. minha morte. Meus irmãos, minha quebrada, meu berço, meus princípios, meu barraco, minha estrada. Cusão Então, é só o início, por ó. mais que cê... Se ligou? Ele tá meio que dando uma leve compensada quando ele ultrapassa ali o outro verso, entendeu? Por que que isso é importante entender esse detalhezinho? Porque é importante você dar um espaço de cada verso que você tá fazendo, para você conseguir respirar, para você conseguir ter clareza no que você tá falando. Então, literalmente, né? É cada um no seu quadrado, né? Quando a gente tá falando de construir os versos. E aí é isso, nessa estrutura de composição aqui da música Marciano, não segue muito diferente do padrão que é estabelecido na indústria da música, porque chegou um momento que a indústria da música percebeu, principalmente a partir dos anos 80, que tinha um tipo de estrutura de composição que se você seguisse, ia ter mais chance de dar aquele efeito de hit. Então, no começo da indústria ali, né, por exemplo, os Beatles, tinha música de vários tamanhos, né, música de 5 minutos, de 6, de 3, era meio irregular. Chegou um momento, né, por causa de processo histórico, com um consenso que a produção foi alcançando com a experiência, que a galera entendeu que ter esses formatinhos, assim, uma estrutura bem definida, faz com que você consiga alcançar com mais facilidade o efeito hit. E dentro do rap, o artista que mais explorou isso de maneira intensa foi o 50 Cent, principalmente com os álbuns dele, né, com os mais famosos, que é o de estreia Get Rich or Die Trying ou The Massacre, né, que são os dois mais conhecidos. E dentro desses discos tem muita essa estrutura de composição dentro do rap, que geralmente é o que a gente chama de 8/16, que são 8 compassos aqui para o refrão, né, e 16 compassos para as estrofes, né, para as rimas, para as partes, para os versos. Então, por exemplo, aqui no refrão, ó, vamos contar aqui que aqui tem 8 compassos, ó, se liga. E o movimento tá bom. 1, 2, Quero crescer 3, e ganhar 4, dinheiro. 2, Quero viver 3, como vive 4, os reis. 2, Cola com os 3, loucos do 4, bairro inteiro. 2, Quero os frevo e amor também. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver
viver como vive os ex. Cola com as donas do bairro inteiro. Quero prazer e amor também. Quero Certinho, 8 compassos refrão. E na estrofe nós vamos ter também 16 compassos, que é igual a 16 versos ou 8 rimas. Vamos contar para tirar tema. e amor também. As dona quer meu frevo, minha mãe minha sorte. Eu quero os verdadeiros e o sistema minha morte. Meus irmãos minha quebrada, meu berço meus princípios, meu barraco minha estrada. Cusão não é só um minute, por mais que cê pensa, essa porra tá no fim. Aí feio, é o seguinte, a corrida começa aqui. Desde campinho de terra do Domus com Coca-Cola. Cotovelo é pra quem estuda e não pra quem frequenta escola. Um rei é pra esmola, um minuto pra ser justo. O preço do sorriso, só quem chora sabe o custo. E por que sofrer se a vida é um rolê? Na corrida pelo ouro, quem vai preferir morrer? Sem corte, traz uma hidro pros moleque bomba. Um Johnny Walker que é pra ficar samba. Não tem quem quebra a firma que começou do chão. É por isso que os playboy tá aqui na nossa mão. Se quiser, dona quer meu 16 compassos, certinho. Ok? Beleza. Depois que o Duke J finaliza aqui o verso dele, de 16 compassos, vem em seguida o segundo pré-refrão da música. Vocês lembram que a música começou com o pré-refrão, o primeiro, e aí depois tem o segundo pré-refrão. Quando ele finaliza o primeiro estrofe dele, ele finaliza com o segundo pré-refrão que foi criado. Então se liga. tá aqui na nossa mão. Se quiser, fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu. Enquanto você chupa, pode ter que eu tô no rolê. Beleza? Aí depois desse segundo pré-refrão, vai a sequência, o refrão oficial da música, né? O refrão mais importante, digamos assim, que dá pra ver na composição que foi estabelecida assim. No rolê, e o movimento tá bom. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver como vive os reis. Beleza. Ok, depois que é finalizado aqui esse refrão, geralmente nas estruturas de composição padrão, uma estrofe é sempre finalizada por um refrão. Só que o Duke J, né, que é um cara muito criativo, né, sempre tá inventando coisas legais, diferentes, ele também quebrou o protocolo, digamos assim, desse padrão, e em vez dele finalizar a estrofe dele com o refrão, ele finalizou com o pré-refrão. Depois aí vem o refrão, certo? Aí na segunda parte nós temos aqui o DA do 3/1 só, e o tamanho da estrofe dele é a mesma coisa, do mesmo tamanho do Duke J, são 16 compassos também, né, que é igual a 8 rimas. Vamos fazer o tiratema? E amor E eu me vi maciando outra vez pela rua, é fato. As 4+4, puta seminua. Pros mente fraca, censura. O meu apreço é loucura. Cada lombra que me ronda lança perfume e ternura. Enquanto eu vou de DMC, fumante Saint-Germain. Vários moleque enlouquece, comendo Roy de Azepam. Deixa a rua aglomerar que esse planeta é meu clã. Vietnã, Talibã, blunt, maconha e maçã. Me traz a gun e deixa ela aqui no mocozinho. Deixa os loucos curtir, que hoje a meta é ser free. Chave nas naves e aprecia a viagem. Traz a hidro que o cupido flecha as doninhas mais tarde. Nesse universo selvagem de rolê com os moletom. Presta atenção no destaque, a meia luz do neon. E que se foda essa porra que o inimigo não é em vão. Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão. Se quiser, fica aí. Fechou. DA também, mesma coisa, mantendo ali o padrão, 16 compassos, 8 rimas. A maioria das rimas dele bate certinho na cabeça do compasso. 1, 2, ó. E amor E eu me vi também. maciando outra vez pela rua, é fato. As 4+4, puta seminua. Pros mente fraca, censura. O meu apreço é louco. Ó, que ele fez uma coisa diferente. Ele já invadiu um compasso com o outro. Quando você invade o compasso, aí você tem que compensar. Ou você vai adiantar um, ou você vai atrasar o outro, para ter tempo de respirar. Ó. Se liga, ó. E amor E eu me vi também. maciando outra vez pela rua, é fato. As 4+4, puta seminua. Pros mente fraca, censura. O meu apreço é loucura. Ó, pros mente fraca, censura. Aí ele dá um pause, não sei o que pela rua. Tipo, ele deu uma compensada quando ele invadiu o outro compasso. Porque se você não fizer esse tipo de compensações, quando o seu flow não é reto, quando não é reto dessa forma, se você fizer esse tipo de mudança, né, que vem muito do feeling, às vezes faz mesmo ali no flow, sem pensar, às vezes é uma inspiração, aí você tem que compensar. Se você for adiantar,
quando você invadir o outro compasso, né? O outro verso que você faz, tem que dar uma atrasada nele, dar uma adiantada nele em alguma parte para ter tempo de respirar para ir para os próximos. E amor E também. as 4 mais 4, puta seminua, pros mente fraca, censura. O meu apreço é loucura. Cada lombra que me ronda lança perfume e ternura. Enquanto eu vou de DMC, espumante, Saint-Germain. Vários moleque loucaço, comendo Roy de Azepam. Certinho. A rua aglomera que esse planeta é meu clã. Vietnã, Talibã, blunt, maconha e maçã. Me traz a gun e deixa ela aqui no mocozinho. Deixa os loucos curtir, que eu já meto ser free. Chave nas naves. E aprecia a viagem, traz a hidro que o cupido. Ó, tá vendo? Ó? Ele tá ali mandando uma sequência fantástica ali de flow. Chegou o momento que ele viu ali que era importante dar uma parada para respirar, que isso é muito importante, galera. Ter esses momentos de respirar para conseguir cantar o seu flow do início ao fim. Que eu já meto ser free, chave nas naves. E aprecia a viagem, traz a hidro que o cupido flecha as doninhas mais tarde. Nesse universo selvagem de rolê com os moletom. Presta atenção no destaque, a meia luz do neon. E que se foda essa porra que o inimigo não é em vão. Por isso que os playboy estão aqui na nossa mão. Isso é uma coisa muito legal também que tem essa estrutura de composição do Marciano, que esse finalzinho aqui, ó, eles estabeleceram como um gancho padrão. Por isso que os playboy estão aqui na nossa mão, ó, se liga. Ó. Não tem quem quebra a firma que começou do chão. Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão. Se quiser. Aí eles devem ter entrado no consenso ali, aí o Jay também finalizou com o mesmo verso de gancho ali, ó. Foda essa porra que o inimigo não é em vão. Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão. Se quiser. Bem legal também esse detalhe, né? Aí beleza, aí foi estabelecido também manter o padrão de finalizar a estrofe do Jay com o pré-refrão também, o segundo pré-refrão da música, né? Na nossa mão. Se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Não tô pra disso. Beleza. Aí depois desse pré-refrão, vem o refrão novamente, assim como foi estabelecido nesse padrão aqui de finalização do Duke J. Aí o que vai mudar aqui, ó, que fica interessante no final da música? Porque a gente tem várias formas de finalizar. A gente pode finalizar a música com o refrão diretão, a gente pode finalizar com o final mesmo, dar um fade out no beat, ou então deixar rolar um reverb, alguma coisa. Mas o final aqui do Duke J fez uma coisa interessante. A decisão criativa dele foi assim: ele pegou o primeiro pré-refrão da música, jogou lá pro final, depois do refrão principal. Aí, ó. Inteiro. Quero prazer e amor também. Não quer mais tomar cerveja, só o whisky energético na night. Então, jogou o primeiro pré-refrão da música, depois do refrão final da música, e aí depois ele dá continuidade. Além dele ter usado esse pré-refrão que ele usou lá no começo do som, para colocar no final, aí ele dá sequência desse pré-refrão com o pré-refrão, o 2, né? Que é o segundo, que foi usado mais vezes assim na música. Que é no dia do frevo tá de cima, então chupa se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu. Enquanto você chupa, pode crer que eu tô no rolê. Aí no final do beat ele teve a decisão criativa de deixar o beat rolar mais um pouco. Bom, qual é o nosso balanço então aqui da nossa estrutura de composição da música Marciano, Tribo da Periferia? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pré-refrões. Nós temos 1, 2, 3 refrões de 8 compassos e temos 2 partes com 16 versos, né? Temos 2 estrofes, né? A estrofe do Duke J e a estrofe do G.A. E ambas as estrofes elas têm 16 compassos, que é igual a 16 versos, 8 rimas. Esse é o tamanho dessa estrutura de composição da música Marciano. Uma coisa interessante também é dizer o BPM, né, para os produtores aí de plantão. O BPM que foi estabelecido aqui nessa música é 78, beleza? Para quem quiser fazer o beat aí na mesma cadência, esse é o BPM. E a escala que foi detectada, né, quando a gente estava aqui mapeando o beat, é de Dó menor, beleza? Bom, Fozeiros, então essa foi a estreia do quadro Mapeando Raps. Nós estreamos esse quadro com o som Marciano, Tribo da Periferia,
Diz aí nos comentários o que vocês acharam desse quadro, se enriqueceu vocês, se tem alguma coisa que vocês aprenderam que vocês nunca tinham ouvido falar. E diz também se faltou alguma coisa que vocês gostariam que tivesse nessa análise. E já deixa também nos comentários uma sugestão para fazer um mapeamento de outros raps que vocês gostariam de ver nesse quadro. Beleza? Valeu, Flowzeiros. Se você quiser fazer sua aula particular com a Escola do Flow, tem aí na descrição do vídeo. E se você também quiser entrar na comunidade do WhatsApp, também está na nossa descrição. Valeu, Flowzeiros. Até o próximo vídeo. Uou!